Prezados alunos, satisfação revê-los, mais uma videoaula, mais uma semana aí que a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. E hoje é uma semana especial, não é uma semana especial porque a gente encerra o conteúdo. Se vocês perceberem pela ementa aí do direito previdenciário, a gente já passou por todos os tópicos e agora a gente vai encerrar a questão do processo judicial. O processo judicial tem alguns detalhes, tem algumas peculiaridades específicas aí com relação ao direito previdenciário, que é o que a gente vai avançar na aula de hoje. A gente sempre tem aí aquele material de apoio, aquele PowerPoint que está disponibilizado no portal do aluno, vocês podem fazer o download, editar, enfim, é de vocês. E a gente vai sequenciar aí acompanhando na tela. Mas antes disso, antes da gente continuar, só um recado. A gente faz hoje a última questão semanal. Hoje a gente completa a 12ª questão semanal que eu vou estar aí indicando para vocês. E os mesmos padrões e moldes daquilo que vocês já vêm fazendo, então não é nada diferente, só que vai ser a última, né? Vai ser a última, é a 12ª. Todas essas questões semanais, elas vão ter aí um peso de 30% da nota do segundo bimestre. Ou seja, cada questão vai valer 2,5 pontos aí para compor os 30. Os 70% vem da prova ou dessa atividade avaliativa aí que vai ser realizada na primeira semana de julho, ou seja, daqui a 2 semanas. Então hoje a gente termina o conteúdo. Semana que vem é a resolução das questões, dessas 12 questões que eu sempre tenho enviado para vocês. E na semana subsequente é a semana de provas, né? Ou a semana de atividades avaliativas que, no nosso caso, vai valer 70%. Então fiquem atentos aí. Estamos aí na última semana efetiva de trabalho, que vai computar a presença e uma fração de nota. Semana que vem é só a resolução, então não teremos questões, não teremos aí nada de cunho avaliativo, e depois, né, a questão da prova, que vocês vão realizar de forma online, com um certo período, né, geralmente aí está uma semana disponível para vocês resolverem as questões, então é um exercício online valendo 70% da nota. Acompanhe aí na tela. Aqui nos slides, a gente faz primeiro uma introdução falando que o processo previdenciário na sua esfera judicial, ele não tem nenhum código específico, não existe nenhuma norma, nenhuma regra, nenhum procedimento próprio ou específico criado para o âmbito previdenciário na esfera judicial. Aliás, nós não temos uma justiça especializada previdenciária, assim como temos a eleitoral ou trabalhista, não. O processo previdenciário ele é conduzido aí, via de regra, na vara federal. Por que isso? Porque é um processo cuja parte ré, ou sempre está envolvido, é o INSS. O INSS é uma autarquia federal e as regrinhas de competência do CPC levam aí essa indicação de que sempre que há a presença da União ou suas autarquias, a gente leva para a Justiça Federal. Aliás, está na Constituição isso daí. Então, é um processo que tramita com sustentação no CPC, Código de Processo Civil, e tramita perante a Justiça Federal, né? Então, essa é uma peculiaridade aí do processo judicial previdenciário. Nós não temos uma ação, não temos um rito, não temos nada específico para o previdenciário. O que acontece é algumas súmulas, algumas situações em que a matéria previdenciária foi destacada das demais, né? Então é isso que a gente vai ver aí na aula de hoje. Então, começando, né, com a questão do processo judicial previdenciário, aqui essa primeira lógica. O que acontece? Quem vai analisar, quem vai avaliar o pedido do benefício sempre é o INSS. Então a gente viu na aula passada, processo administrativo, o INSS ele caminha nesse sentido. Tem aí a estrutura regional, depois tem o recurso, existe um recurso especial. O que acontece? Toda vez que, em razão de qualquer uma dessas decisões do INSS, seja no âmbito regional ou primeira instância, na segunda ou terceira instância, sempre que surgir uma decisão desfavorável, você já está autorizado aí a realizar a ação judicial, né? Então vejam que você não precisa esperar o exaurimento da via administrativa. O
que é o exaurimento? É o esgotamento da via administrativa. Então, você não precisa aguardar e levar o processo administrativo até a terceira instância para só então entrar com a ação judicial. Não, basta você ter uma negativa do INSS na primeira instância, você já está legitimado, autorizado a ingressar com essa ação na esfera judicial. Nós temos aí que não importa, né, o exaurimento, o que importa é um indeferimento lá dentro do INSS, e aí você vai mover essa ação judicial. Tá? Então, a ação judicial tem essa peculiaridade que acaba sendo diferente dos demais ramos do direito, porque o que acontece? Nós temos que um princípio constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é competente para analisar de forma prévia, inclusive, qualquer questão do direito, mas no âmbito da Previdência, no âmbito do INSS, criou-se uma regra, são várias as súmulas aí, eu coloquei no quadro para vocês, no sentido de que no âmbito previdenciário precisa sim um requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação. Né? Então vejam que, inclusive o STF confirmou essa tese, mesmo que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição diga que a lei não possa excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça do direito, a prévia realização de um requerimento administrativo depende, condição para o exercício da ação. Vejam que aqui no âmbito previdenciário existe essa condição. Em qualquer outro âmbito, fiscal, ambiental, administrativo em geral, não exige-se um processo administrativo prévio. Aqui sim, aí nós temos algumas súmulas que vêm trazer esse tipo de entendimento. Vejam qual é o detalhe, aquilo que a gente falou no slide anterior. A gente não precisa exaurir a via administrativa, ou seja, levar até a última instância. Não. O requerimento é necessário, né? Tem aí a súmula 660 do STJ, só que aí nós temos alguns detalhes. Se o processo, vamos supor que você faça o protocolo lá no INSS, o INSS esteja mais de meio ano sentado em cima do teu pedido e não dá andamento. Aí motiva-se, você pode entrar com uma ação judicial antes mesmo de qualquer análise do INSS, exigindo uma celeridade ou tecnicamente a duração razoável aí do processo. Então vejam, não é só o indeferimento que autoriza a ação judicial. Se o INSS também demorar, e esse demorar é fugir da duração razoável do processo, você também já pode entrar com a ação judicial. Mas tudo isso tem como prévia condição a existência de um requerimento administrativo antes de tudo. Se você não fizer o pedido administrativo, o judiciário ele vai considerar aí que falta um dos elementos necessários, uma das condições da ação, e aí ele vai indeferir a petição inicial. Né? Então, o primeiro detalhe do processo judicial previdenciário é que você primeiro precisa ir para o processo administrativo, que é o que a gente viu na aula passada. Bom, competência. Quem vai julgar isso daí? Lá, artigo 109, inciso 1º da Constituição, elas serão julgadas, via de regra, pela Justiça Federal, porque envolve uma autarquia federal, né? Envolve aí o INSS, que é uma autarquia federal. Só que existe um detalhe, né? Existe um problema ou uma situação que diz respeito aí às demandas acidentárias. A gente já viu várias situações dentro dos benefícios previdenciários, em específico o auxílio acidente e o auxílio doença, eles têm um detalhe, têm um benefício estendido, vamos dizer assim, acaso eles tenham relação com o trabalho, né? Sejam oriundos aí da relação trabalhista. Nesses casos, quando for relacionado ao acidente do trabalho, aí sim existe a possibilidade aí de você ingressar na justiça exclusiva, né, na justiça estadual. Né? Então vejam que a competência é federal, sim, mas existe aí a questão
do trabalho, a questão aí relacionada ao trabalho, que relativiza, né, essa situação. E, além disso, o próprio artigo 109 da Constituição, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ele traz a questão da competência delegada. Então, vejam, existe o problema, né, existe a situação de que a Justiça Federal ela não é tão ampla e ela não é presente em tantas comarcas quanto existe a Justiça Estadual. Né? Então, vejam, a Justiça Federal ela está no Brasil inteiro, está, mas um número grande de comarcas não tem sede própria. Né? Então, pegar no Paraná, só as maiores cidades possuem aí vara federal. Curitiba, obviamente, mas aí a gente já vai para Ponta Grossa, aí a gente já vai lá para Guarapuava, a gente já vai para União da Vitória, a gente vai lá para Londrina, e todas as demais cidades são comarcas estaduais, mas elas não têm uma sede da Justiça Federal. E aí como é que fica essa questão previdenciária? Então vejam, quando a gente discute especificamente a questão do benefício previdenciário, a gente pode se valer aí da regrinha da competência delegada, em que no domicílio, no seu domicílio, não há Justiça Federal. Né? Então vejam, na sua comarca existe, na sua residência, na cidade de sua residência, existe uma comarca estadual. Ok, temos uma comarca estadual, mas ela não tem uma vara específica da Justiça Federal. Né? Isso significa o quê? Que se você precisar entrar com uma ação contra a União, por exemplo, você tem que ir fora da sua comarca e buscar uma cidade que tenha, a cidade conforme a jurisdição, a distribuição de competências, a vara federal que abarque aí o seu domicílio. Isso quando é uma ação contra a União, normal. Quando é uma ação previdenciária, específica para revisão de benefício ou concessão de benefício, o artigo 109, parágrafo 3º e parágrafo 4º, criou uma exceção. Uma exceção no sentido de que você pode buscar a vara estadual no seu domicílio. Né? Então, você busca e entra com uma ação previdenciária junto ao juízo estadual, junto à vara estadual, ainda que o polo passivo continua sendo o INSS. Né? O INSS não muda, mas você entra com a ação na Justiça Estadual. Vejam que é uma forma de facilitar o acesso, é uma forma de facilitar aí o alcance da população em geral a esse tipo de ação, muito próximo também acontece com a Justiça do Trabalho. Né? A Justiça Trabalhista também tem essa mesma lógica. Aqui, em específico, para benefício previdenciário, também temos essa possibilidade. Você pode buscar aí o juízo estadual, desde que o seu domicílio, né, a sua comarca, não tenha uma unidade da Justiça Federal, uma vara federal. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse momento que a gente está falando de um aspecto prático do direito previdenciário para lançar a questão semanal. Questão semanal, individual, vocês já sabem, já conhecem, já estão fazendo aí pela 12ª vez, né? Então, imagino que todos já estejam habituados, mas enfim, como é que faz? Você manda uma resposta à questão que já vai ser indicada para o meu e-mail, o e-mail que aparece aí na tela, de forma individual. Cada questão ela vai somar aí 2,5 pontos para computar até 30, que é o 30% da nota do segundo bimestre. Tá? Então, fiquem atentos aí, não deixem de enviar, porque é a última também. Bom, a questão é a seguinte, a gente acabou de falar, se não tiver Justiça Federal no seu domicílio, você pode entrar com a ação na Justiça Estadual. Então, você vai lá e ingressa com a petição inicial na Justiça Estadual, da sua comarca, enfim. Tudo bem, um juiz estadual, um juiz de direito, ele vai conduzir esse processo normalmente e ele vai proferir uma sentença. Quando você vier a recorrer dessa sentença? Então essa é a pergunta que eu faço para vocês. O recurso de uma sentença proferida por um juiz estadual, ele vai ser julgado aonde? Ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado
ou esse recurso ele vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Federal, né, que se fosse aqui em Curitiba, é da 4ª região. Né? Então, essa é a minha pergunta. Se quem julga o recurso numa ação previdenciária que iniciou aí na Justiça Estadual, esse recurso vai ser julgado pela 2ª instância estadual, Tribunal de Justiça, ou 2ª instância federal, que é o Tribunal Regional Federal. Né? Então, essa é a pergunta que eu faço aí para vocês. Voltamos aqui aos slides, né, lançada a nossa questão semanal. E antes de eu avançar aqui nesse 6º slide, é importante eu mencionar algo que acabou passando lá do início. E se eu entrar com essa ação judicial, já no início ali eu faço o requerimento administrativo e a negativa e já parto para a esfera judicial. O que acontece com o processo administrativo? Vejam, a hora que eu tenho uma decisão administrativa ruim, que eu queira questionar, eu não faço na via administrativa e vou para a esfera judicial, isso importa aí na renúncia ao direito de dar sequência ao processo administrativo. Né? Então, o processo administrativo é suspenso, é encerrado, aguardando aí uma decisão judicial. Né? Então, nós temos esse detalhe, você acaba renunciando à possibilidade de dar continuidade ao processo administrativo. Não faz sentido você levar para o judiciário e, ao mesmo tempo, querer ainda discutir na esfera administrativa. Né? Então, basicamente, se você entra com a ação, você acaba abrindo mão dessa discussão administrativa, você leva tudo para o judiciário e o judiciário decide uma vez só. Bom, o detalhe do processo judicial previdenciário, aquele que vai para a Justiça Federal, ele sempre acaba sendo conduzido, né? Ele sempre vai ser levado, de uma maneira geral, para a Justiça Federal. E quando é uma questão de baixo valor, ou seja, de valor mais baixo, é bastante comum, e aí ingressa a grande maioria das ações, vão para o Juizado Especial Federal. Né? Então, o Juizado Especial Federal tem uma peculiaridade. Juizado Especial Federal, ele não é 40 salários mínimos, ele é 60 salários mínimos. Então, as causas até 60 salários mínimos previdenciárias, que envolvem aí a questão previdenciária, via de regra, elas vão para o Juizado Especial Federal. Ir para o Juizado Especial Federal não significa que não possa ter uma perícia médica, por exemplo. Né? Então, se o seu caso e vai exigir uma perícia médica, não tem problema levar para o Juizado Especial Federal. Né? Então, essa questão de uma perícia, ainda que abreviada, né, a avaliação médica, ela pode sim ser realizada no âmbito aí do juizado especial. Né? A gente sabe que o juizado especial é um rito mais rápido e reduzido aí com relação às provas, mas a perícia médica é possível sim no juizado. Qual é o detalhe? Você vai entrar no Juizado Especial Federal para causas até 60 salários mínimos. E o que acontece? Salários mínimos, e se você não tem o valor líquido do processo? Né? Vamos imaginar que você quer discutir aí a revisão do benefício, você quer que o benefício seja aumentado em razão de um período que não foi reconhecido pelo INSS, período de trabalho aí que o INSS não reconheceu. Os benefícios, né, as mensalidades da pessoa serão revistas. E aí existe o caso da prescrição, a gente já viu, 5 anos. Você pode pleitear aí a revisão atrás, né, de vários períodos. Porque você não sabe dizer exatamente quanto vai ser esse valor. Ou seja, você acaba entrando com um pedido, com uma ação, sem saber exatamente qual vai ser o seu proveito econômico, qual vai ser o seu valor recuperado. E aí o que acontece? Você opta em entrar pelo processo, pelo rito, aí, pelo juizado especial. Isso vai significar o quê? Você vai estar renunciando a eventual valor que exceder os salários mínimos. Então, o que acontece quando você entra com uma ação no Juizado Especial Federal? Isso acontece aqui em Curitiba. O que você vai precisar fazer junto com o ajuizamento dessa ação? O cartório vai exigir uma declaração ou da própria pessoa ou do advogado que tenha poderes para isso, em que se renuncia expressamente ao valor excedente a 60 salários mínimos. Né? Isso porque nós temos uma súmula
Tribunal Nacional de Uniformização, né, é um conselho aí que é realizado pelas turmas recursais da Justiça Federal, e eles editaram uma súmula dizendo, não existe renúncia tácita, a renúncia tem que ser expressa. Então isso significa que tem que se anexar essa declaração de renúncia ao valor excedente a 60 salários. Né? Então vejam que essa questão, né, de valor da causa, ela não é tão simples, aí ela tem causado aí várias dúvidas. Uma delas, por exemplo, e foi resolvida aí no enunciado 18 do FONAGEF, no caso do litisconsórcio ativo, né? E se você entrar com mais de uma pessoa no polo ativo, como é que você vai calcular aí o valor, né? O valor da causa deve ser calculado por autor para atingir esse limite aí de 60 salários mínimos. Então, um grande ponto aí do Juizado Especial Federal é essa questão do salário mínimo, que você acaba abrindo mão do excedente. O detalhe é que, né, Juizado Especial Federal, ele tem o rito acelerado, vai ter aí uma audiência e já vai para a sentença, né, se não houverem provas aí a serem produzidas. Então é um processo bastante célere, cabe a tutela antecipada, né, o Juizado Especial Federal tem específico na sua lei a possibilidade da tutela antecipada. O recurso é o recurso inominado e aí vai para julgamento, né, junto às turmas recursais aí do TRF. Então essa é a questão aí do Juizado Especial Federal que a gente tem que ficar atento. Então, para a gente dar continuidade sobre aí, essa questão dos processos e procedimentos, eu busquei dois exemplos práticos, eu busquei dois modelos reais aqui de petições que, né, foram utilizados aí até em processos que eu atuei, quando eu atuava especificamente aí com direito previdenciário. Então são duas ações que estão disponíveis ali no portal do aluno também, no Avas, caso vocês queiram baixar e darem uma olhadinha. Eu vou abrir aqui na tela só para vocês terem um exemplo, primeiro do processo administrativo e depois da ação judicial. Né? Então vejam, primeiro um requerimento administrativo, como é que funciona? Então funciona assim, você vai fazer um protocolo, um requerimento junto ao INSS. Então nesse caso aqui, esse autor, ele fez um agendamento numa agência do INSS lá em Colombo, e ele deu entrada a esse requerimento. Né? O que ele pediu? Ele pediu um reconhecimento de atividade urbana, aí, de uma atividade para fins de cômputo aí do tempo de aposentadoria. Então, veja, isso aqui é um exemplo, só para vocês terem noção de como funciona, né, o processo administrativo. Fez o requerimento, vejam que não é nada muito elaborado, não é nada muito complexo. Âmbito administrativo, vigora a informalidade. Aí vem a procuração, foi feita aí por uma pessoa. Foi colocado aqui o PPP, perfil proficiográfico previdenciário. Nesse caso aqui ele está pleiteando tempo de trabalho em regime especial, né, aposentadoria especial. Ele junta aqui o laudo, ele junta o LTCAT, né, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Nesse caso ele era um vigia, então ele tem todo esse risco, né, de periculosidade. Aqui o processo dá seguimento. Os documentos, carteira de trabalho, tudo para demonstrar que ele estava trabalhando, né, naquele regime durante determinado período, com o referido valor. Tudo isso é comprovado aí pela CLT da pessoa. E aí o processo tem andamento, né, vai ter seguimento aí dentro do âmbito do INSS até ser proferida uma decisão administrativa. Então veja, aqui é um exemplo de pedido administrativo junto do INSS. Algo bem simples, bem célere, bem, né, informal, como é próprio aí da ideia do processo administrativo no âmbito do INSS. Bom, esse pedido não foi atendido, foi para a ação judicial. Né? Então aqui nós temos uma ação judicial, né, um exemplo, um modelo, né, enfim, claro que cada caso é um caso, mas basicamente, né, uma ação que foi lá para o Juizado Especial Previdenciário de Curitiba, pedindo, né, o reconhecimento aí de atividade especial. E aí vem
toda uma petição inicial como qualquer outra, né? Então, justiça gratuita, faz a descrição dos fatos, vejam que se anexa o requerimento àquele processo administrativo, aí se coloca aqui todos os argumentos fáticos, né? Enfim, e aqui a questão do direito, né? Temos aí a jurisprudência e tudo mais, amparando aí a questão da atividade especial para computar aí no benefício, né, na aposentadoria da pessoa, de maneira ser aproveitado com um período maior, né, aquela regrinha de que de proporcionalidade, né, que vigorava no regime anterior. Se você trabalhava em um ano num regime de aposentadoria especial, que você convertia isso para aposentadoria normal, isso virava lá 1 ano e meio, 1 ano e alguma coisa. É isso que ele está pleiteando aqui. É um exemplo, né, de um pedido, aí, uma ação judicial. Vejam que juizado especial não exige, né, uma dissertação, não exige um TCC, não exige nada disso. São ações mais objetivas, mais simples, e aparece aí, né, para vocês conseguirem visualizar, não ficar só na teoria, como que é uma ação ou uma petição inicial, propriamente dita, de juizado especial na esfera aí evidenciária. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa ementa, com isso a gente, né, finaliza os tópicos, os elementos principais aí que a gente tinha como necessários para essa disciplina de direito previdenciário, né? Vejam que, de certa maneira, sem interrupções de feriados, aulas paralisadas, semana acadêmica, prova integradora, enfim, o que acontece no dia a dia da faculdade, acabou, né, não ocorrendo junto a esse semestre, especificamente porque a gente está no ambiente online, então essas interrupções não contam, não aparecem, e a gente conseguiu dar uma fluidez muito bacana aí da nossa disciplina. Então, nosso direito previdenciário a gente conseguiu aí exaurir. Vejam que, em razão de tudo isso, as aulas não precisaram ser tão longas também. É óbvio, em sala de aula a gente estenderia ou a gente reuniria mais de um tema em sala, já que o número de dias seria, de certa forma, reduzido. Aqui não precisou, a gente conseguiu dividir e fazer aulas aí de meia hora, 40 minutos, e essas aulas foram suficientes para passar o essencial, o principal aí que vocês precisam saber para avançar no estudo dessa disciplina, né? Então, direito previdenciário, óbvio que, né, a gente poderia, e existe ainda a questão da previdência privada, ainda existe a questão da previdência do funcionalismo público, existe aí toda uma questão envolvendo assistência social também, mas isso foge da nossa ementa, vai além do que a gente precisa, e o necessário para vocês entenderem o direito previdenciário foi indicado, principalmente os benefícios, e aí vocês já foram agraciados com a reforma da Previdência, né? Até então as pessoas, os alunos ou a disciplina, ela estava estruturada no regime anterior, então os alunos que tiveram previdenciário no passado já estão desatualizados, não vale mais para muita coisa. Agora não, né? Vocês tiveram a sorte de ter aí esse momento atual de como as regras estão hoje, né? Então acaba sendo e é interessante, né? Vocês poderem inclusive estarem antenados aí tudo que aconteceu e tudo que mudou. Bom, a gente encerra, hoje foi a 12ª questão, vocês vão enviar aí até semana que vem, né? A questão ela tem que ser enviada até o dia 25 de junho, né? A gente está divulgando esse vídeo do dia 17, ela tem que ser enviada aí até o dia 25 de junho, então fiquem atentos aí a esse calendário. Então, dia 25 de junho é o prazo para vocês enviarem questão, e a aula referente ao dia 25 de junho, a gente vai ter aí a resolutiva de todas as questões que vocês já enviaram, de todas as situações aí que foram colocadas para vocês. Então, vai ser uma revisão, não vai ter nenhum exercício para contar presença, então é interesse de vocês. Aliás, esse é o grande ponto das aulas online. Na verdade, vocês estão pagando, né? Vocês não estão aqui de graça. E, obviamente, quem quiser fazer de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, né? A gente sabe disso.
que vocês estão pagando para ter um qualquer jeito, ou seja, estão jogando dinheiro fora, né? Então não façam isso, aproveitem ao máximo aí esses vídeos, esse material, esse PowerPoint que vocês têm, arquivem tudo isso para que um dia vocês possam se utilizar na prática, né? Não joguem o dinheiro de vocês fora. Então, semana que vem a revisão, né? A aula referente aí o dia 25 será a revisão, e na semana subsequente estarão aí abertas as provas, o exercício online. Mas tudo isso a gente vai falar com detalhes na próxima semana, né? Ao fazer essa revisão, a gente mostra aqui como é que vai ser a dinâmica dessa prova online. Basicamente, é aquilo que todo professor fez. Serão lançadas as questões, múltipla escolha, seleciona e sinaliza aí num gabarito que vocês vão ter para me enviar. Então, vocês vão me enviar o gabarito, basicamente. Mas, enfim, semana que vem eu mostro aqui na tela para vocês, para ficar mais fácil, né, e visual para todos. Bom, mais uma vez, agradeço a paciência, agradeço a compreensão. Foi um semestre bastante diferente, atípico. Se foi bom ou ruim, aí cabe para cada um julgar, mas enfim, foi diferente, pelo menos diferente, né? Foi diferente. Espero que todos estejam bem, espero que ninguém tenha desistido do curso só por causa disso. O curso, especialmente vocês que estão já aí no último ano, né? É uma pena aquele que desistiu, aquele que deixou de fazer aí por conta dessa situação, né? Façam um esforço extra e levem até o final, vale a pena, vale a pena. Bom, então um grande abraço, fiquem bem, semana que vem mais um vídeo com a revisão e depois a prova final, a prova bimestral a gente faz na sequência. Então um grande abraço.